Desejo ardentemente, Senhor, ser esclarecido sobre essa teoria das metades eternas, e ficaria feliz se encontrasse uma explicação sobre o assunto em um dos vossos próximos números. Hoje nós teremos mais um episódio especial com a participação do nosso amigo Adeilson Salles. Seja muito bem-vindo. Ele que é natural do litoral paulista, do Guarujá. Sim. Eu nem sabia, andei pesquisando sobre a vida dele. Sim. Ele tem várias obras já publicadas para adultos, para jovens, para crianças. Minha filha mesmo tem várias obras já. Já usei vários livros na evangelização. Se por um acaso você ainda não conhece, está na hora de conhecer, que o material é riquíssimo. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui com a gente. Olá, Larissa, amigos, a alegria é minha em poder participar desse quadro que você vem promovendo aí de divulgação da Revista Espírita, né? Com muita inspiração e um momento tão necessário, onde esse material riquíssimo de Allan Kardec está aí para que a gente possa aprender mais e conhecer mais um pouco do codificador, né? Verdade mesmo. E aí a gente hoje vai falar de um tema que é bem interessante. E que eu acho que vai ter um monte de gente aí que vai assistir de novo. Tá na Revista Espírita ainda de 1858, no mês de maio. E tem como título Metades Eternas. Eita, que assunto, hein? Quando você era jovem, você acreditava nisso aí? Lá eu já cheguei a acreditar nas metades eternas, viu? Mas o Espiritismo veio esclarecer esse meu raciocínio. Eu também, não sei se eu acreditava, mas eu tinha assim, uma expectativa de que fosse verdade, né? Sem dúvida. No fundo, a gente assiste ali uma comédia romântica, fica naquela, querendo uma história daquela na nossa vida. A história que está lá no artigo é bem interessante. Inclusive, quando a gente começa a ler, sim, a gente vai sendo conduzido a acreditar em metades eternas, né? Sem dúvida. No primeiro trecho. Porque, na verdade, é um assinante da Revista Espírita que conta para Kardec uma história pessoal. Ele havia sido casado e ele fala que era um casamento harmônico, sim, tranquilo. E a esposa dele veio a desencarnar. Eles tinham 6 filhos. Eu acho, inclusive, que essa experiência é bem difícil, né? A pessoa está casada, está num casamento tranquilo, constituiu família e, de repente, sim, um dos dois veio a desencarnar. E foi exatamente nesse momento de solidão que ele descobriu um grupo familiar, que era um grupo espírita na época, e então ele começou a ter comunicações dessa esposa desencarnada. E aí eu gostaria de ler alguns trechos antes de fazer a primeira pergunta para o Adeilson. Ele fala assim com a esposa: querida amiga, porque, apesar de todo o nosso amor, acontecia que nem sempre nos punhamos de acordo nas diferentes circunstâncias de nossa vida comum. E porque muitas vezes éramos forçados a nos fazer mútuas concessões para vivermos em boa harmonia. E agora a resposta dela, que é o mais interessante. Ela me respondeu isto: meu amigo, éramos pessoas honradas e honestas. Vivemos juntos e não poderíamos dizer do melhor modo possível nesta terra de provas. Mas não éramos nossas metades eternas. Tais uniões são raras na terra. Podem ser encontradas, entretanto representam um grande favor de Deus. Os que desfrutam dessa felicidade experimentam alegrias que até então são desconhecidas. E, inclusive, ela vai dizer depois para ele
que sabe quem é a metade eterna dela, que estava na Ásia, e que mais ou menos em 175 anos os dois se reencontrariam na Terra. E aí eu jogo a bomba pro Adeilson. Tem ou não tem metades eternas? Bem, essa opinião emitida por ela é uma opinião muito pessoal e da concepção dela, do entendimento de que existam metades eternas. E nós sabemos e aprendemos aí com o estudo da doutrina espírita que as metades eternas não existem. Existem sim aqueles espíritos com os quais nós temos profunda identificação de ideias. E é claro, como ela vivia um amor equilibrado, duas pessoas honradas, como ela mesma coloca, mas ela, nesse entendimento e nessa vivência do diálogo e de, em alguns momentos, o casal necessitar fazer concessões um para o outro, ainda assim, tendo uma boa relação com ele, ela acreditava, segundo a concepção dela, eu volto a repetir, que existia uma metade eterna. Agora, eu não sei te dizer de onde ela tirou essa informação de que essa metade eterna estaria na Ásia, mas a codificação espírita, ela é muito clara quando mostra para nós que as relações estáveis, amorosas e de afinidade, elas vão se construindo. Elas vão se construindo ao longo do tempo. Então nós temos aí o esclarecimento através da doutrina espírita de Allan Kardec, que as metades eternas, para a frustração de muitos, elas não existem, mas que o amor ele vai sendo construído, né, junto com as afinidades e tudo. Muito bacana. E aí tem agora uma questão que tem total relação com esse artigo, mas que talvez seja até a demanda de muitos que estão assistindo a gente aqui. A gente sabe que todos nós fizemos um planejamento reencarnatório. Perfeito. Alguns puderam participar mais ativamente desse planejamento, devido à sua maturidade, e outros menos. Mas todo mundo aqui teve um planejamento. Certo. E aí, nesse planejamento, com certeza uma parte importante é dos relacionamentos afetivos, constituição de uma família. Perfeito. E aí tem pessoas que, por necessidades múltiplas, né, podem ter uma programação de sim constituir uma família, de ter vários filhos, e faz todo aquele acordo com as pessoas que irão reencarnar e tal. Nesse planejamento, a gente pode combinar vir com alguém que tem essa afinidade, sem dúvida, que ela diz aqui, inclusive, que é rara na Terra. Outras pessoas precisarão vir com alguém que tem mais dificuldade, exatamente para um reajuste. Como a gente pode... Muitas pessoas me perguntam isso, Adeilson, assim, como a gente pode conciliar essas coisas? A gente fica esperando essa pessoa idealizada, que às vezes a gente quer a pessoa perfeita, achando que é até essa pessoa perfeita, né? Sem perceber que a gente também é bem imperfeito. Ou a gente vai aceitando quem está ali mesmo e vai tentando lidar, ou fala assim, não, acho que eu deslizo muito nessa área, vou ficar sozinho em castidade. Como conciliar tudo isso? Bem, principalmente na juventude. É muito interessante, porque quando nós nos apaixonamos por alguém, nós entendemos que aquela pessoa é a pessoa perfeita. Então, essa fase do encantamento, né, e depois do relacionamento, nós ficamos um tanto quanto cegos com relação aos defeitos que a pessoa possa vir a ter. E a gente só descobre isso convivendo mesmo, né? Dizem que amar é a arte de conceder, de fazer concessões. É preciso, para amar, a gente precisa fazer concessões, porque nós sabemos que aqui na Terra não existem relacionamentos perfeitos, não existem casais perfeitos. E a beleza do relacionamento, ela se dá justamente na aceitação das diferenças. É claro que algumas pessoas carregam em si uma tendência, ou por seu histórico reencarnatório, e o desejo de permanecerem sozinhas. Mas no desabrochar de um relacionamento, vem o período de encantamento, onde a gente não enxerga nada, só as expectativas que nós mesmos criamos. Então, muitas vezes, a pessoa que nós idealizamos, nós a colocamos dentro das expectativas aneladas, e só depois que a gente passa a conviver é que a gente passa a conhecer de fato a pessoa e ela também a nos conhecer. De certa forma, então, o relacionamento é uma grande possibilidade de se aprender a amar, de se aceitar, porque às vezes com comportamento infantil nós abdicamos de um compromisso assumido, acreditando que iremos encontrar em outrem aquela
pessoa ideal. Exatamente. E novamente voltamos a idealizar alguém que de fato não existe, existe apenas dentro das nossas expectativas. E aí percebemos que mudamos de defeitos, né? E trocamos de parceiro, de parceira, enfim. Mas é da condição da Terra que isso ocorra, para a nossa maturidade, para que a gente possa aprender, evoluir e aprender a amar as pessoas. Existe sim um planejamento. O planejamento não é uma fatalidade que deve acontecer daquela forma. Durante a nossa trajetória, algumas nuances acontecem e somos nós que sempre terminamos por fazer a opção. E somos nós os responsáveis por tudo que escolhemos. Então, aquelas pessoas que permanecem casadas 30, 40, 50 anos, elas não permanecem casadas porque elas se encontraram como metades eternas ou como pessoas que combinam em tudo. Elas estão esse tempo todo juntas porque elas aprenderam a lidar com as diferenças. Com certeza. E uma coisa que eu tenho percebido, assim, no meu pouco tempo de caminhada, mas tem ficado cada vez mais claro para mim, é que aquilo que é para ser tem muita força. Sem dúvida. Então, muitas vezes a gente quer adivinhar o nosso planejamento e não percebe que a vida vai nos dando sinais muito Vai claros conduzindo. do que precisa ser realizado. É verdade, porque nós, dentro desse programa, existem aqueles amigos espirituais que zelam por nós, que estão aí apontando a direção. Se nós nos permitirmos enxergar e buscar esses sinais que a vida vai dando de maneira muito sutil, a gente sempre vai encontrar o norte, o caminho correto a seguir. Tem que tomar cuidado para não deixar as paixões falarem mais alto, os desejos falarem mais alto. Isso tudo pode roubar a nossa lucidez, né, Larissa? Exatamente. E agora, o tempo é curto, a gente já vai para a última pergunta. Tá Ok. bom, mas vamos lá. Essa última pergunta ela é mais complicada. Por quê? Na Revista Espírita, inclusive tem na segunda parte desse artigo perguntas feitas ao Espírito São Luís, que foram publicadas depois na segunda edição do Livro dos Espíritos. Na primeira Sim. ainda não, porque ainda não tinha tido acesso a isso, mas na que a gente usa hoje, que é a segunda edição, já estão lá essas perguntas e respostas sobre as almas gêmeas ou sobre as metades eternas, que é sobre isso que a gente vai falar agora. No Livro dos Espíritos vai ser dito assim: a teoria das metades eternas é uma figura da união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar, por isso não devemos tomá-la ao pé da letra, que é o que o Adeilson já falou com a gente. Deve-se, pois, rejeitar a ideia de dois espíritos criados um para o outro, e devendo um unir-se fatalmente para a eternidade, depois de terem estado separados por tempo mais ou menos longo. Isso está no Livro dos Espíritos. E aí o Emmanuel, o benfeitor, o guia espiritual do Chico Xavier, diz pra gente o seguinte: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Inclusive, isso gerou uma enorme polêmica e depois foi publicado como nota no final do livro Consolador. O Emmanuel se posiciona sobre isso. Ele diz assim: eu não falei em metades eternas. Eu concordo plenamente com a codificação, somos individualidades. A história é mais complexa, ele também diz isso, a coisa é mais complexa do que parece, mas estou falando em almas gêmeas e em espíritos afins. Como você conciliaria essas informações, Adeilson? Olha, nós podemos, raciocinando com Emmanuel e também com Allan Kardec, entender que quando ele se refere a esse espírito afim, a essa alma gêmea, não é uma metade da qual a gente vai depender para buscar o nosso progresso espiritual, nós compreendemos que é uma alma, um espírito com o qual nós teremos plena identificação. Isso não significa o entendimento apenas de casal, marido e mulher. Significa de entendimento de almas que se compreendem, que se amam de uma forma em que, na sua trajetória evolutiva, elas estarão sempre parceiras.
seja na condição de marido e mulher, seja na condição de pai e filho, de mãe e filho. Então, o nosso olhar não pode se restringir apenas ao aspecto morfológico, ao do nosso corpo, do corpo que a gente encarna quando está aqui na Terra. Não é a visão do ser encarnado, do ser finito enquanto encarnado, mas do ser imortal, aquele que vai progredir pela eternidade, né? Com o parceiro, com o amigo, com o irmão, com o marido, com a esposa. Espíritos que se identificam plenamente com as mesmas aspirações. E nessa identidade, essas almas se buscam nas suas trajetórias ao longo das vidas sucessivas, elas vão se amparando, se auxiliando. Isso não significa também que as duas estejam sempre encarnadas lado a lado. Uma pode ficar no plano espiritual, velando e procurando orientar a outra que passa aqui pela sala de aula do planeta Terra, e vice-versa, elas vão se revezando, mas sempre caminhando lado a lado. Essa identificação, essa ligação, né, que vai acompanhá-los sempre, a gente entende como o desenvolvimento de um sentimento de amor que extrapola a nossa compreensão humana. Muito bacana. Ficamos por aqui agradecendo imensamente por essa oportunidade, por ter nos dado esse momento aqui de aprender um pouco mais com a Adeilson. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha outras oportunidades. Obrigado, da sua Larissa. participação. Eu agradeço, te parabenizo mais uma vez, né? E conte com o meu apoio, o meu carinho. Estamos sempre à disposição para um trabalho tão belo e tão necessário para a gente refletir nos dias de hoje, contextualizando Allan Kardec para a nossa vida nesses tempos modernos. Muito obrigada, até o próximo episódio.